Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 52, Guerreiros da Fronteira. Seu nome era Anthony Justien. Um guerreiro orgulhoso do renomado Regimento Guerreiro da 1ª Brigada do Exército da Fronteira de Alterna. Ele não era apenas um guerreiro comum. Era um guerreiro mestre. Anthony havia colocado sua honra como guerreiro na linha de frente, participando da Operação Cobra de Duas Cabeças na gloriosa posição de comandante de pelotão. Ele estava atacando a vigília do Observador do Morto de frente, tentando tomá-la de forma justa e direta. É claro que, se um guerreiro tão grande como Anthony fosse graciosamente ao campo de batalha, ele pertenceria à frente. Neste exato momento, ele estava liderando seus subordinados masculinos enquanto pressionavam em direção à vigília, mas em seu coração havia uma coisa que ele achava um pouco desagradável. Renotar. Aquele covarde e fracote. Quem o tornou um paladino? Quem o tornou um general de brigada? Ele era um covarde nascido na ilha principal. Um verdadeiro paladino ficaria na frente de seu exército, colocando sua vida na linha de frente para proteger seus camaradas. Pelo menos um paladino nascido na fronteira com espinha dorsal faria isso, mas aquele paladino podre e falso general de brigada não era assim. Ele tinha 100 paladinos e um punhado de padres lá guardando-o enquanto se sentava com arrogância na retaguarda da força principal. Ele era um tolo. Um tolo e covarde. Era uma droga. Ele deveria ser o herdeiro da famosa família Otar. Como se Anthony se importasse. Ele poderia morrer. Morrer e apodrecer. Mesmo que fosse certo que o general Graham Razentra seria o líder do ataque ao Forte de Ferro de Riverside, ordinariamente, o guerreiro nascido e criado na fronteira, o brigadier general Ian Hattie, deveria ter sido o líder desta força principal de poder incomparável para conquistar a vigília do Observador do Morto. Renwater deveria ter ficado em Alterna, chorando e tremendo como um pintinho recém-nascido. Na verdade, mesmo agora, enquanto Anthony havia pisoteado os campos de orcs, avançado até as paredes através da chuva de flechas e estava prestes a colocar o ariete na porta principal, aquele miserável não havia contribuído com nada. No começo, ele os havia ordenado a avançar. Isso foi a única coisa que ele fez. Até uma criança poderia ter feito isso. A maioria dos guerreiros do exército da fronteira eram da fronteira. Guerreiros nascidos na fronteira orgulhavam-se de sua virilidade rude e olhavam com completo desprezo para os fracos continentais. Isso porque os continentais tinham muito orgulho e pouco mais. Incapazes de empunhar uma espada corretamente, eles eram um bando de inúteis completamente merecedores desse desprezo. Sinceramente, desde que Renwater foi escolhido como seu comandante, a moral dos guerreiros havia afundado. Sem mencionar que, nessa operação, a principal meta era o Forte de Ferro de Riverside, então cada um deles deve ter ficado um pouco decepcionado por ser designado para tomar a vigia de cabeça morta, uma luta que era dada como certa que ganhariam. É claro que completariam sua missão. Eles tomariam a vigia, mas Renwater receberia o crédito por isso. Era impensável que isso acabasse em algo além de uma vitória. Maldito seja Renwater. Que pedaço de merda. Então, esse era o poder de uma família famosa, não era? Basicamente, era assim que tinha que ser. Ele não estava aqui por causa de seu talento. Mesmo que não fizesse nada, as homenagens viriam a ele e se acumulariam por conta própria. Era assim que tudo havia sido preparado. O homem que poderia ser chamado de símbolo do exército da fronteira, o general Razentra, faria 46 anos este ano. Ele ainda estava no auge da vida, mas havia rumores persistentes de que o continente poderia querer o general. Também se dizia que ele havia recusado repetidamente pedidos para assumir o cargo de comandante em chefe. No entanto, um dia, o general seria levado para o continente. Será que Renwater estava avisando seu lugar quando ele saísse? Atualmente,
Havia 3 brigadeiros generais que estavam em seguida na hierarquia depois do general na fronteira. Brigadeiro General Ian Hati, Ren Wattar, o pedaço de merda, e por último, Brigadeiro General George Horn, que estava sempre ao lado do general. O senso comum ditava que o Brigadeiro General Horn seria o sucessor do general, mas eles eram muito próximos para isso. O general poderia querer levar o Brigadeiro General Horn de volta ao continente com ele. Se isso acontecesse, o Brigadeiro General Hati seria o próximo general. Em termos de talento, não havia dúvida de que era assim que deveria ser, mas Ren Wattar era um merda, então ele poderia estar planejando tomar a posição através da influência de sua família. Era possível. Não era impossível, mas com essa merda sendo uma merda, ele poderia querer voltar para o continente o mais rápido possível. Ele era bem-vindo para ir. Vá embora logo. Merda pertence a um mundo cheio de merda. Do outro lado das montanhas tem rio, no continente que Anthony ainda não havia visto, havia dezenas, centenas de cidades humanas. O campo se estendia até onde a vista alcançava, e havia gado pastando tranquilamente por toda parte. Havia bárbaros no sul que ainda não haviam se submetido ao reino Arabaquia, mas não representavam ameaça ao reino. Havia guerras ocasionais, mas era raro os soldados morrerem. Os bárbaros lutavam principalmente entre si, o reino mediando ocasionalmente. O reino era como um pai benevolente, e as tribos bárbaras seus filhos. A indústria havia se desenvolvido no continente, e seu povo amava canções, dança e música. As bênçãos do Deus da Luz Lumiaris eram fortes lá, enchendo a terra de luz. A moeda em alterna era toda cunhada no continente, mas coisas que custavam um ouro na fronteira podiam ser compradas por apenas 10 pratas no continente. O continente era rico. Tudo e qualquer coisa estava disponível lá, e se os pobres apenas se curvassem diante dos ricos, poderiam encontrar comida, bebida e roupas. Dizia-se que até os mendigos mais pobres do continente viviam melhor do que os soldados da fronteira. É uma merda, pensou Anthony. É tudo uma merda. Quem eram esses merdas no continente que pensavam que os deixavam manter seus estilos de vida de merda? Era Anthony e guerreiros como ele, derramando sangue na fronteira. Se Alterna caísse, a estrada da Horta do Dragão da Terra sob as montanhas tem rio, que ligava a fronteira ao continente, seria logo encontrada. Os orques e mortos-vivos viriam em força para invadir o continente. Provavelmente, eles o controlariam com facilidade. O continente foi construído sobre os sacrifícios de Anthony e seus homens. Era uma torre construída sobre areia. Então, não importa quão maravilhosas fossem as histórias que ouviram sobre o continente, mesmo que parecesse um paraíso, não passava de merda. Se falasse francamente, Anthony queria tomar o lugar dos orques e mortos-vivos, conquistar o continente ele mesmo e saqueá-lo por tudo que vale a pena. Ele tinha todo o direito. Porque Anthony trabalhou duro em seus deveres, ele estava defendendo sua propriedade e permitindo que eles acumulassem uma fortuna. Essa fortuna havia sido criada graças a Anthony. Era justo dizer que era a fortuna de Anthony. Claro, ele nunca faria isso. Havia o fato de que era um objetivo irrealista, mas Anthony também tinha seu orgulho como guerreiro. Ele também gostava de vinho, mulheres e boa comida, mas tudo isso existia por causa dos campos de batalha dos homens. Aqui na fronteira, havia batalhas para homens. Vá para o inferno, Ren Wattar. Anthony gritou. Quando Anthony gritou isso para encorajá-los, os guerreiros que estavam se preparando para balançar o ariete sorriram amplamente. Vá para o inferno, Ren Wattar. Concordou um guerreiro. Vá para o inferno. Vá e morra. Vá para o inferno, Ren Wattar. Morra de uma vez. Vá para o inferno, Ren Wattar. Se as vozes dos guerreiros chegassem até a retaguarda e Ren Wattar as ouvisse, haveria inferno para pagar mais tarde. Como se importasse? Vamos fazer nossos deveres. Nossos deveres como guerreiros. Pela nossa honra de guerreiros. Vamos na contagem de 3, 2, 1. O guerreiro encarregado de manter o tempo levantou sua espada.
O resto foi abafado. Houve um rugido. O rugido caiu sobre eles. Eram orcs. Os orcs saltaram do muro. Eles estavam caindo. O muro do sul tinha 6 metros de altura. Não era de forma alguma baixo. Mas os orcs eram corajosos. Eles pularam sem sinal de medo, pousando no chão. Alguns orcs até esmagaram membros de seu exército enquanto o faziam. Os pedaços de merda nascidos no continente tendiam a desprezar os orcs e outras raças hostis, mas Anthony, nascido na fronteira, não tinha esse hábito ruim. Ele até sentia uma certa quantidade de respeito pelos orcs com sua coragem e integridade. Os orcs eram robustos, tenazes e audaciosos. Eles apareceram de praticamente bem acima das cabeças da linha de frente. Diretamente aos soldados que esperavam apenas flechas, 10, não, provavelmente mais de 20, orcs vieram balançando em direção a eles. Não, voando em direção a eles. Foi tudo em um instante. Os soldados tentando controlar o ariete foram abatidos pelos orcs antes mesmo de perceberem o que havia acontecido. Enquanto eles haviam baixado a guarda, quem poderia prever que guerreiros experientes cairiam tão facilmente? Ainda assim, não era nada surpreendente. O portão da frente ainda não estava aberto. Aqueles orcs haviam lançado um ataque sem chance de retorno. Eles eram um esquadrão suicida. Tropas da morte. Por outro lado, seus homens haviam entrado nessa operação com a presunção da vitória. Eles pensaram que estavam garantidos para vencer. Eles achavam que não havia como perder. Todo mundo pensava assim. Os inimigos estavam prontos para morrer. No entanto, seus homens não tinham a intenção de morrer aqui. Isso fez diferença em como estavam preparados. A diferença havia sido grande demais. Acalmem-se. Anthony atacou o orc. Suas lâminas se trancaram, então ele foi para um wind. Mas seu oponente sabia que isso estava por vir. Eles se chocaram e se separaram. Cerquem-nos. Cerquem-nos. Eles não são muitos. Seus subordinados tentaram agir imediatamente de acordo com as ordens de Anthony, mas muitos dos guerreiros estavam confusos em pânico. Eles não conseguiam se mover da maneira que queriam. Então, caíram as flechas. A confusão se aprofundou e se espalhou. Devíamos recuar temporariamente. Alguém gritou. Besteira. Anthony gritou enquanto desviava os cortes do orc. Você esqueceu seu orgulho como guerreiros. Escute aqui. Tudo isso é por causa daquele incompetente e maldito, Renotar. É uma humilhação para mim, mas precisamos limpá-lo para ele. Nós, os guerreiros da fronteira, vamos reverter isso. Vamos lá. Guerreiros, sigam-me.